E a Lorixá, professora Rosiane Rodrigues de Iemanjá. Quero já começar agradecendo mais uma vez a sua presença aqui para a gente bater esse papo, até porque isso foi uma conversa que a gente ficou devendo aos nossos amigos aí do Brasil inteiro e sempre solicitaram que a gente gravasse e divulgasse as nossas palestras. E a gente está fazendo isso agora de uma forma para tentar resgatar todas essas conversas que a gente teve aqui ao longo do ano passado. Autora do livro lá no Brasil, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Para começar a nossa conversa, queria que a senhora se apresentasse. Bom, pai, primeiro que é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui, porque eu sou muito jovem, né? Eu sou uma Ialorixá muito jovem. Eu tenho 15 anos de iniciar, né? E reconheço... Eu chego lá, hein? Reconheço que sou muito jovem e é uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui onde já sentaram pessoas que, de iniciados no candomblé, têm mais idade do que eu. Então, assim, é uma responsabilidade e uma honra muito grande estar aqui, né? Então, assim, a minha origem se dá da seguinte forma, pai. Eu sou neta carnal de seu Hélio de Monte Alegre, que é um sacerdote que faleceu agora em 2010 e da cidade de Mairi, no interior, no sertão da Bahia, né? Meu avô, ele ficou muito conhecido no sertão da Bahia porque ele sempre teve o dom da cura. E o nosso barracão, o barracão da minha família, né, foi muito antigo, muito ativo, muito atuante. Nasci em Salvador, eu nasci na maternidade Ana Nery, e aos 4 anos de idade meus pais se separaram. E quando a minha mãe me trouxe para o Rio, a minha mãe já me trouxe para o Rio porque os antigos diziam assim, que tinha estrela, né? Não é que tinha carga, era que tinha estrela. E minha mãe tinha muito medo de lidar com a espiritualidade. Até que com 14 anos eu comecei de um namorico com um rapaz que vem a ser filho do babalorixá José Augusto de Xangô, que foi a primeira pessoa a abrir o jogo para mim. E aí, quando o seu Zé Augusto abriu o jogo para mim, falou: nossa, minha filha, você é de Iemanjá Ogunté. É uma santa muito guerreira, é uma santa muito complicada, e você tem cargo, viu, minha filha? Um dia você vai ter que ser iniciada para cumprir sua missão com o orixá. E eu tinha 14 anos. Vivi a vida, procurei, eu me lembro, pai, da minha mãe indo atrás de mim num barracão perto da minha casa e me tirando de lá à base de tapa. É mesmo? E eu não sabia disso. Até que me casei, tive meus filhos e encontro uma senhora, que é a dona Josinete de Xangô, e ela olha para mim e fala assim: minha filha, você nunca cuidou dessa sua santa? Aí eu olhei para ela e falei assim: mas como, dona Josi? Não, minha filha, você tem santo. E aí, aquela coisa me levou no pai de santo dela, que é o falecido Jorge do Oxóssi, Borborema, que Deus o tenha. E aí, Iemanjá nasceu na mão dele. E aí, acabei na casa de seu Carlão de Aburu, né, que foi minha navalha do Amolu, a navalha que me fez e que tenho toda a gratidão, todo o carinho, todo o amor, não só pelo orixá, mas também pro seu Carlão, uma pessoa que, né, me iniciou no mundo do orixá. Iemanjá tem muita gratidão e muito carinho por ele. Só que as nossas escolhas não são necessariamente as escolhas dos orixás. Sim. E aí, eu depois de iniciada, volto a encontrar o pai Jorge do Oxóssi, que foi com quem eu tomei minha obrigação de 1, de 3, dei meu bori de 5 e que me
concedeu o meu DK e me deu todos os direitos para ser Yalorixá. Ele veio falecer quase 2 anos depois e hoje, né, eu tô com minha avó, que é a mãe de santo que fez o meu pai, que me deu o DK, que é a dona Ivani de Euá, filha de mãe Sara Bernardes de Iemanjá, que era velha Sara de Iemanjá, que foi quem é que funda o Axé Ijexá no Rio de Janeiro. Beleza. E aí agora é isso, né? Essas são as minhas origens, esses são os caminhos. E aí daqui para frente, sou muito jovem ainda, tenho muita reverência aos meus mais velhos. Iemanjá lhe deu muitos anos de vida para a senhora ralar o que tem que ralar. Mulher, mãe de 3 filhos, estudando, trabalhando fora, como é que concilia isso tudo? Olha, pai, porque todos nós fazemos um pouco isso, né? A gente não consegue, pelo menos assim, né? Eu não vivo do orixá, né? Eu tenho meu trabalho, tenho minha profissão, desde muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Porque eu não nasci em berço de ouro, não é isso? Então eu tive que trabalhar, tive meus filhos, né? Sou uma mulher que me separei do meu primeiro marido e casei de novo, onde eu tive o meu 3º filho. Que hoje Marcos. É o Pejigã Marcos, né? Pejigã Marcos, opa! Pejigã do Oxóssi, iniciado por minha mãe. E, enfim, e aí a gente tem que fazer, né? Porque não é porque a gente queira, né? Poucas são as pessoas hoje que têm uma boa aposentadoria. Por exemplo, né? A gente percebe a mãe Beata. Mãe Beata sempre trabalhou a vida inteira, né? Mãe Beata hoje tem uma aposentadoria, mas foi uma mulher muito trabalhadora, assim como mãe Meninazinha, assim como a grande maioria das mulheres de axé, nós precisamos trabalhar. Então, assim, eu até falo, né? Gente, olha, esse negócio desse feminismo europeu é muito interessante, né? Porque as mulheres feministas dizem que querem ter o direito a trabalhar. Eu quero ter o direito de parar de trabalhar. Porque eu sempre tive a obrigação de trabalhar. Não é isso? Então, assim, eu quero ter o direito de trabalhar, mas eu também quero ter o direito de poder ir a um cinema, ir a um teatro, né? E fazer as minhas obrigações devotivas e ter tempo para isso. Né? Então, assim, trabalhos... Voltar a estudar foi um desafio. É bem verdade. Voltar a estudar foi um desafio. A senhora é formada em? Eu sou jornalista, com 20 anos de profissão, né? E volto a estudar para tentar entender o tema da intolerância religiosa. Na verdade, foi quase que uma coisa que... O que me levou a voltar para os estudos foi ter sido vítima de intolerância religiosa. Porque naquele momento eu queria entender o que estava em jogo, né? As pessoas que não me conhecem, né, eu vou falar brevemente. Em 2007, a senhora já sabe dessa história, mas em 2007, é só para poder contextualizar, né, para as pessoas poderem entender. Em 2007, a juíza da 3ª Vara de Família de Jacarepaguá, ela, numa regulamentação de visitas feita por parte do meu 2º marido para o nosso filho, para o meu filho caçula, diz que eu não tenho condições morais de criar a criança porque sou praticante do candomblé. Isso está na decisão judicial, isso está na promoção do Ministério Público, né? Então, assim, era uma ação de regulamentação de visitas que acabou fazendo uma inversão da guarda de uma criança. Que isso? Né? Não era uma ação de guarda. O pai não queria a guarda do menino, ele só queria regulamentar o direito à visitação. E nessa ação, a juíza entendeu que por eu ser do candomblé, isso está documentado e assinado, não só pelo Ministério Público, pelo promotor do Ministério Público, mas também pela juíza, né? Isso está na decisão, de que o argumento usado por eles é que a assistente social da Igreja Universal do Reino de Deus foi na minha casa, viu que eu tinha imagens de entidades do candomblé, ou seja, meus assentamentos, meu assentamento de Exu, meu assentamento, estavam dentro da minha casa, não é isso?
E ela diz que aí a promoção diz o seguinte, né, que a assistente social viu que eu tinha um cachorro na varanda, a casa um pouco desorganizada. Aí o senhor imagina que uma pessoa que trabalha fora, né, que tem 3 filhos, um bebê, porque nesse momento o pai Marquinho tinha 6 meses de nascido. Nossa Então Senhora. você imagina que a gente ainda tem que Sim. estar com a casa maravilhosa. Sim. E imagens de entidades do candomblé. E o Ministério Público diz o seguinte, que uma criança criada neste ambiente, evidentemente que virá a ter problemas de natureza psíquica irreversíveis. Que isso? Sim, essa é a promoção ministerial. A juíza diz na decisão dela que o estudo social e o estudo psicológico feito no caso não deixavam dúvidas de que o pai tinha melhores condições morais de criar a criança do que eu. Que isso, meu Deus. Que absurdo. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, então assim, de um dia para a noite, eu vejo uma viatura da Polícia Militar e da Polícia Civil chegar com 2 oficiais de justiça na minha casa para pegar o meu filho. Meu filho estava na escola, que estava na escolinha. Nesse momento, eu administrava 2 cozinhas industriais, tinha 11 funcionários, fazia mais de 1000 refeições por dia, era dona do meu próprio negócio, proprietária da minha própria casa, né, com uma família toda estruturada. Sim, sim. Não é isso? Então, assim, eu me vi saindo da minha casa presa, porque eu fui presa, porque eu disse que eu não ia entregar meu filho, que eu não estava entendendo, e eu dizia, falei, gente, mas vocês estão todos malucos. Como é que vocês podem fazer isso? Né? Eu fiquei detida cerca de 8 horas na 32 DP. Misericórdia. Até que eu peguei o garoto, né? Meu pai pegou um menino na escola e ficou andando com ele, porque a polícia estava caçando meu filho, porque aí eu já era acusada de subtração de incapaz. Jesus. Meu pai, com 70 anos, né, também já seria acusado por subtração de incapaz. Minha mãe, carnal, nesse momento já com câncer. Então, assim, para não ter uma desavença maior na família, eu fui lá, peguei o garoto. Só que aí, no dia seguinte, o pai do menino me entregou o menino, porque ele não queria o filho. Ele só queria a regulamentação de visitas. Sim. E aí, pai, eu tive que passar. Aí eu consegui, porque Exu é maravilhoso, né? Exu é maravilhoso, sabe? Iemanjá, não vou dizer para o senhor que foi fácil, manter a fé. Nesse momento, eu achei que foi o momento mais difícil da minha vida. Sim. Foi o momento em que eu disse, aonde vocês estão? Acredito, imagina. Aonde está Exu? Exu, cadê os caminhos? Iemanjá, minha mãe, cadê o equilíbrio? Xangô, meu pai, onde está a sua misericórdia? Sim. Os senhores me abandonaram, né? E graças a Deus, e graças a Exu, graças a Iemanjá, graças a Orumilá, eu encontrei uma defensora pública chamada Arlanza Rebelo, que entendeu o que tinha acontecido, porque naquele momento eu não consegui entender por que eu tinha perdido a guarda daquele menino. Porque todas as pessoas que olhavam o processo, e eu passei por 18... E na verdade é o arrepio da lei, do próprio interesse do pai. Do próprio, enfim, né? Que loucura. E aí, assim, eu passei por 18 advogados, perdi muito dinheiro com isso, né? E caramba, quando eu chego na Defensoria Pública, essa mulher entende o meu drama e aí faz com que eu passe por 3 assistentes sociais, 4 psicólogas, promove um novo laudo psicossocial com a minha família, com a família do pai, com os meus funcionários, enfim. E aí eu só consigo reverter a guarda provisoriamente 3 meses depois, mas ainda assim a juíza me obriga a passar por uma avaliação com um psiquiatra perito do fórum. Gente do céu, que violência. Sim, e aí a conclusão dessa loucura inominável? Mas 8
30 anos depois, olhando para trás, eu vejo o tamanho do desafio que Iemanjá e Exu e Oiá colocaram na minha vida, né? Depois que a gente passa por isso, a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. E por que, meu velho, que eu consigo reverter uma situação que 18 advogados disseram que eu não reverteria? Porque ao longo da minha vida profissional, eu acumulei amigos. Ao longo da minha vida profissional, eu acumulei amigos e conhecimento de pessoas minimamente influentes. Eu só chego na defensora Arlanza porque eu vou ao gabinete da então secretária de Assistência Social, Benedita da Silva, com a qual eu trabalhei muito tempo. Sim. E ela me manda para o Conselho Estadual do Direito da Mulher. E é a partir daí que eu consigo chegar. Então, assim, se eu não tenho esses caminhos, sim, eu não teria, talvez, conseguido. E aquela coisa, pai, numa situação como essa, se você não tem esse tipo, não tem dinheiro que compre. Então, assim, por mais que eu quisesse comprar um bom jurista, um bom advogado, se você não tiver os caminhos, os meandros, sim, você não chega. Sim. E o sofrimento, ele é algo tão absurdo, e assim, não foi só eu que passei, depois que começo nessa minha vida buscando entender a intolerância religiosa, eu já encontrei diversas mulheres e também pais, homens que passaram por isso. Homens, inclusive, que pagam pensões para os seus filhos e que são proibidos judicialmente de verem seus filhos. Que isso, por serem homens do orixá, e o caso do pai de uma grande amiga minha, que é islâmico, mas por ser de origem iraniana e ser uma pessoa que professa a fé islâmica, ele é proibido de se aproximar da filha por decisão judicial. Misericórdia. Quer dizer, as coisas não são assim tão, né, Estado laico para quem? Sim. Né? Essa coisa a religião pesa sim, né? As pessoas olham para nós, candomblecistas, de uma forma muito diferente do que olham para um católico, do que olham para um evangélico, sim, do que olham para um budista, não é isso? Sim. Então, assim, e foi isso que eu fui buscar entender. E aí então, nós chegamos no... E aí eu chego... No Nós do Brasil. No Nós do Brasil, que é um livro pensado exatamente, né, para trabalhar a autoestima das nossas crianças na escola. Sim. Né, pensado exatamente para que os professores e as pessoas das escolas tenham uma ferramenta de trabalho para pensar a diversidade, né, visto que a gente tem hoje no ambiente escolar o ambiente mais propício para o desenvolvimento da intolerância religiosa e para o racismo. E as nossas crianças... Que caminham paralelos. Que caminham muito próximos, não é isso? Minha dissertação de mestrado vai nessa direção, né? É entender como é que racismo e intolerância religiosa se opõem, se contrapõem e se complementam, que racismo e intolerância religiosa são coisas que se complementam, mas às vezes se contrapõem. Porque uma coisa a gente se habituou no Brasil a pensar racismo de marca, e ele existe, não é isso? A gente sabe que, né, como o Horaci Nogueira coloca, e nós sabemos no cotidiano que quanto mais a pessoa tem a cor da pele preta, mais ela está passível de sofrer atos de discriminação racial, né? Mas hoje, com um aumento da intolerância religiosa, com a entrada dos neopentecostais no cenário nacional, né, com a entrada da politização dos neopentecostais e de usar os neopentecostais. E aí, neopentecostais, gente, não são evangélicos. Tem nada a ver. Isso, eu gosto muito de explicitar isso. Sim. Então, acho que a gente pode vamos fazer uma diferenciação, porque não é tudo a mesma coisa. Né? Quem são os evangélicos? Os evangélicos são os devotos das igrejas tradicionais, que são os batistas, os metodistas, os presbiterianos, né, os luteranos, enfim, essas igrejas
que são as ditas igrejas históricas, que são as igrejas que, mesmo não concordando com a prática das outras religiões, não as demonizam. Sim. Quem são os neopentecostais? Os neopentecostais, eles surgem no Brasil a partir da década de 70. E aí é a Igreja da Nova Vida que faz com que surjam, né, esses tubarões da fé que a gente está vendo hoje, que são o Bispo Macedo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, o R.R. Soares, né, e que dá essa, que tem 3 coisas essenciais, né, para diferenciar dos evangélicos. Primeiro, eles promovem a loteria com Deus, que é a teologia da prosperidade. Você dá R$10 para Deus e Deus te devolve 10.000. Como se Deus entendesse esse tipo de relação. Mas enfim, é a cura divina, ou seja, você tem câncer, você tem HIV, você vai na igreja, não é isso? E você fica curado. E a batalha espiritual. Mas o joelho dele ele opera... Não, mas o joelho dele ele opera no hospital em São Paulo ou então nos Estados Unidos, porque Sim. é muito melhor, né? Claro. E a batalha espiritual, que é a batalha do bem, que é o Deus dessa igreja, contra o mal, que significa qualquer prática, seja ela religiosa diferente ou da não, deles. diferente da pregada pela igreja. Sim. Tá? Então, assim, são 3 questões que diferem os neopentecostais dos evangélicos. E agora a gente tem também os neopentecostais das biroscas de Cristo. Isso que é o mais assustador. Porque o que são as biroscas de Cristo? Antigamente, nas periferias e nas favelas, em todo lugar a gente encontrava uma tendinha, que ali vendia refrigerante, vendia um melzinho, vela, né, uma vela, fósforo. Hoje em dia, essas biroscas, que a gente chama de birosca, né, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de birosca, se transformaram em igrejas. E isso é altamente perigoso. Né? Primeiro porque essas pessoas não têm nenhuma formação, e aí eu não estou discutindo formação não só teológica, mas, enfim, eu estou falando formação de princípio moral e de caráter e ético, e não só das pessoas que moram na periferia e nas favelas não, tá, gente? Hoje, quando a gente pensa, né, e olha para as comunidades e para a periferia do Rio de Janeiro, para as favelas, a gente percebe que a relação desses pseudo-religiosos com o tráfico, com as milícias, é muito próxima. Sim, né? Sim. E que, como é um Deus do dinheiro, né, é um Deus que você dá R$10 e ele ganha 10 mil. Ganha 10 mil, ele é um Deus do dinheiro, ele não é um Deus da paz, ele não é um Deus do equilíbrio, ele não é um Deus da fraternidade. Ele é um Deus ele é o Deus do dinheiro, lucro. do lucro, né? E o lucro é absurdo, né? Não, e aonde, né, é um Deus de ostentação, porque você precisa ter um carro importado, você precisa estar com um terno muito bem cortado para você ser abençoado. E uma coisa que é muito importante dizer, eu não quero falar sobre a formação intelectual nem cultural, não se trata disso. Sim. Né? O nível de instrução dessas pessoas. O que me incomoda é o seguinte: as favelas e a periferia foram pensadas no Rio de Janeiro e no resto do Brasil para serem excluídas mesmo. Né? Quando a gente vai pensar a cidade, vai pensar o projeto de nação que se construiu aqui, a gente sabe que isso é um projeto que foi todo pensado para excluir, aonde o governo, o Estado, os aparelhos sociais não chegam. Né? Sim. E aí você introduz um Deus que dá lucro, que ostenta, não é isso? E ali muito próximo do tráfico de armas, do tráfico de drogas, não é isso? Aonde você... E esse diálogo, ele é um diálogo muito complicado. E aí você tem também, por outro lado, no Brasil inteiro, os presídios que viraram celeiros dos neopentecostais. Então você tem assim, todos os dias você tem culto.
né? Aqui no Rio de Janeiro você tem a Cela J, não só no Rio, mas no Minas, Sim, São sim. Paulo. Então, assim, a imprensa traz muitas informações. E a Cela J é a Cela dos Evangélicos. Não é isso? Você tem uma diferenciação do preso evangélico do preso que não é evangélico. E o preso que é evangélico. Enfim, você tem cultos acontecendo diariamente no cárcere. Isso, na verdade, são alianças. Olha, meu velho, a política não é para amadores, né? Nem é para pessoas ingênuas e não é para sonhadores, né? A política é a arte do possível. Sim. É isso? Então, assim, sem esquecer que o bispo Edir Macedo, quando lançou a sua biografia, agora me parece que no ano passado, ou retrasado, fez isso num presídio em São Paulo. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Caramba. São mais de 550 mil pessoas em cárcere nesse país. Nos últimos 10 anos, nós condenamos, o Brasil condenou 95% a mais do que nos outros. Nós praticamente dobramos. E nós do Brasil, nesses estudos das relações étnico-raciais, qual é a cor dessa população carcerária? Olha, o NOS é o resultado do curso de pós-graduação em Educação para as Relações Étnico-Raciais que eu fiz no Cefet em 2012, né? E a cor dessa população não é novidade para ninguém, é isso. Os negros estão no cárcere. E aí eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu falo, gente, olha só, esse país é tão racista, e não é só racista com a cor da pele, e é óbvio que a cor da pele é um dado para ser preso, para ser condenado, para ser autuado, não é isso? Morrem quase a cada 10 pessoas assassinadas pela polícia nesse país, 8 são homens negros, são jovens, né, de 15 a 24 anos, negros, moradores de periferia. Então a gente sabe quem é que a polícia mata, quem é que a polícia prende, quem é que a justiça condena. Sim. Não é isso? Sim. E aí eu costumo brincar com as pessoas dizendo, olha, é tão estruturante o racismo nas nossas relações que a gente acha muito natural que dessa população carcerária, segundo lá o Instituto Nelson Mandela, que é uma organização não governamental presidida por um homem chamado Antônio Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, que tenta levar, né, os egressos do sistema penitenciário para os empregos. Ele diz que 70% da população carcerária do Rio de Janeiro é de pretos e pardos, né? E que a gente acha isso muito natural, por exemplo, né? E eu costumo comparar as instituições públicas, porque a penitenciária é uma instituição pública. Sim, sim. É um organismo financiado com o dinheiro dos nossos impostos. Sim, o preso está sob a guarda do Estado. Do Estado. Então, sim, o preso custa o nosso dinheiro de imposto. Sim. Mas tem uma outra coisa. Se a gente faz uma comparação, por exemplo, com outra instituição pública financiada e custeada totalmente com o dinheiro dos nossos impostos, que são as universidades públicas. A gente naturalizou, né, de ver os pretos e pardos no presídio, ou então como garis, né, na limpeza pública, e ver essa população branca nas universidades, porque a universidade pública nada mais é do que uma instituição do governo financiada pelos nossos impostos. Sim. E aí você fica pensando, ora, 54% dessa população brasileira é de pretos e pardos, formada por negros. Mais de 70% da população carcerária é de pretos e pardos. E no ensino superior, ainda hoje, depois de mais de 10 anos de aprovada a lei de cotas nesse país, menos de 10% da população universitária é de pretos e pardos. Caramba! Então a gente está falando de uma realidade, né, de um racismo, de
Porque a intolerância religiosa contra o candomblé e a umbanda está nesse nascedouro. Sim. Porque a cor da pele diferencia as relações, mas a origem também, porque quando você está na rua, andando com um ojá na cabeça, andando com um alacá, você informa a sua origem. Sim. Não é isso? Porque eu sou discípula de Munanga, né? Munanga, quando diz que no Brasil, os brancos no Brasil só são brancos, os loiros de olho azul só são brancos no Brasil, né? Porque na África do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, são tratados como negros. Porque negritude aqui para nós tem um outro sentido que não o da África do Sul e dos Estados Unidos. Então, sim, assim, mas quando eu informo a minha origem, da onde eu venho, e eu venho do chão do terreiro, e eu venho de uma tradição que neste país garantiu o mínimo de liberdade e dignidade para os meus ancestrais, aí a coisa muda de figura. Né? Então, assim, intolerância religiosa quanto candomblé e umbanda é alguma coisa que está intimamente relacionada ao racismo das relações sociais no Brasil, né? Da forma como nós aprendemos a enxergar as heranças africanas deixadas pelos nossos ancestrais. E isso é muito sério. Como é que se vai desconstruir isso? Olha, Elgan, isso dá uma tese de doutorado. Dá. Bom, e a Lorixá, a professora Rosiane de Iemanjá. Tenho certeza que essa nossa conversa ia durar aqui até semana que vem, pelo menos. Mas a gente tem um tempo. E acho que a senhora foi muito clara e objetiva na sua exposição, que foi exatamente a palestra que a senhora fez aqui no nosso grupo de estudo do ano passado. Mas a gente não pode concluir essa conversa sem que a senhora pincele de uma forma geral o que a senhora está imaginando que vai vir a ser o futuro do candomblé, da umbanda, do negro, do índio, do cafuso, do mulato, do misturado, que somos todos nós. Olha só, eu sou muito pessimista. Essa não é uma boa pergunta para a gente fechar a nossa entrevista. As relações raciais no Brasil, como já disse um professor de antropologia muito antigo, não são para iniciantes ou para amadores, né? As relações raciais no Brasil. Quando a gente vai pensar fazer um recorte a partir das relações raciais, fazer um recorte cultural e religioso, aí a coisa piora muito. Piora muito porque a gente vê o avanço dessa política fundamentalista cristã em todos os partidos, sim, sejam de direita, de esquerda, de centro, muito pelo contrário. Então, assim, a bancada evangélica hoje é a segunda maior bancada no Congresso Nacional. É visivelmente uma estratégia política essa ocupação? É visivelmente uma estratégia política, né? O bispo Edir Macedo lançou um livro em 2010, se eu não me engano, falando sobre como os cristãos ocupariam o poder no Brasil. E ali é um livro que fala sobre isso. Não é alguma coisa, nada que os neopentecostais, olha só, gente, nada que a Igreja Universal, o Poder Mundial da Fé, a Renascer em Cristo, a Maranata e as outras biroscas fazem. É à toa, é por acaso, é no achismo, tá certo? Então, assim, tudo para eles é bem pensado. Então, assim, eles não chegaram, né, o poder político que eles alcançaram no Brasil hoje não foi por acaso. Isso foi pensado desde a fundação projeto. É um projeto de poder. O que nós estamos diante hoje, o que nós, negros, candomblecistas, indígenas, ciganos, judeus, muçulmanos, ateus, sim, estamos diante hoje é de um projeto de poder muito objetivo
e que tem uma estrutura altamente profissionalizada. Ninguém está brincando. Sim. Não é isso? Sim. E a gente está vendo que isso tem avançado. Possivelmente, nas próximas eleições, talvez nós tenhamos, sim, um presidente da República. Neopentecostal. Agora, neopentecostal muito sério. Não. E no que a gente está vivendo hoje, qualquer aproximação entre política e religião é altamente perigoso. Uma das minhas maiores preocupações hoje, como pesquisadora, é com o surgimento da possibilidade desse exército, desse núcleo paramilitar da Igreja Universal do Reino de Deus. Os gladiadores do altar é alguma coisa... São uma ameaça real. Eles são real, né? A gente não pode esquecer que a Igreja Universal está dentro de todos os presídios desse país. Sim. Arregimentando fiéis. Sim. Há muitos anos. Sim. E a gente não pode esquecer que se você fizer uma comparação entre os gladiadores do altar e o exército de Hitler, é tudo muito próximo. A SS, sim, sim. A SS sim. nazista Surgiu assim, como uma força paramilitar do Partido Nazista. Isso e aí. uma coisa mais interessante, por trás daquela tinha uma mensagem, vamos abrir muitas aspas, mas tinha ali a raça ariana, ela não era apenas uma questão política, ela também atuava do ponto de vista religioso. Sim, Isso a é muito suástica sério. tem um A própria significado. suástica, Sim. que é um símbolo primeiramente hindu, é apropriado pela SS nazista, transformado, virado mais para a esquerda ou para a direita, eu já não sei bem, para ter um sentido religioso. Então, olha só, gente. Messiânico. Messiânico, exatamente. É um sentido messiânico e não religioso. Essa é a palavra perfeita. Então, gente, olha, eu estou muito preocupada e isso me faz ser pessimista. E mais do que isso, não é só a formação desse exército, é a omissão dos poderes do Estado diante desse perigo real. Então, assim, é inimaginável que diante de uma situação como essa, da formação de um grupo paramilitar, a gente não tenha o Supremo Tribunal Federal se posicionando. Sim. A gente não tenha o Ministério Público Federal se posicionando. A gente não tenha o próprio Ministério do Exército, o ministro do Exército, da Aeronáutica, enfim. Então, assim, gente, as relações nesse país, né, que dizem respeito e o que se pretende, né, o que a gente... o mote do enfrentamento à intolerância religiosa no Brasil, que parte dos candomblecistas e dos umbandistas, tem um tom republicano, porque não se exige privilégio. Sim, sim, sim. Só se quer o cumprimento da lei. Então, assim, para nós, se a lei fosse cumprida, estava tudo certo. Sim. Porque a gente não quer mais do que isso. Sim, a gente só sim. quer que a lei seja cumprida. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E é um tom muito republicano. Né? A gente quer direitos e garantias iguais. Porque, olha só, é igualdade de condições, não é isso? Liberdade de crença e pensamento. Sim. E fraternidade entre os homens. Até porque, quando a gente morrer... Deixa eu só contar uma coisa que parece que as pessoas esqueceram. Que quando a gente morrer, o bicho vai comer se você for evangélico, se você for candomblecista, se você for rico e pobre, o bicho come. Preto ou branco, mulato, mestiço. O bicho come. Perfeito. Então, olha só, gente, o sopro divino está em todos nós. E aí, a gente só precisa de uma coisa chamada fraternidade, que tem o significado que é o seguinte: é o respeito e a solidariedade entre os irmãos. No caso das mulheres é a sororidade, né? Isso que é o reconhecimento da igualdade no outro. É quando você diz: você é tão igual a mim, tão capaz de pensar e amar e ter direitos como eu. Perfeito. Parabéns. Para nós. Obrigada. Muito obrigado, obrigado mesmo. Leiam, vale a pena.